Bom dia, meus amores. Tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos dar início a mais uma aula de geografia? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre as nações, as civilizações e os conflitos relacionados por algumas ideologias, certo? Sobretudo ideologias políticas e ideologias de caráter religioso, certo? Isso é uma característica bastante pertinente e comum nessa nova ordem mundial em que nós estamos vivendo, né? Que é essa ordem multipolar. Antes, certo? Se a gente for fazer um apanhado, né, do histórico, os motivos principais dos principais acontecimentos relacionados a guerras, batalhas, conflitos, antigamente tinha um caráter muito de conquista de território, de poderio bélico, de funções políticas e econômicas, né? E nessa nova configuração em que nós estamos, esses conflitos, eles têm sido gerados bastante pela questão de diferenças ideológicas, intolerância religiosa, certo? Tentativa de imposição de uma nova cultura a diversas nações, né? Que é aquilo que a gente estudou, aquele conceito de ocidentalização, certo? Que a gente viu na aula passada. Então, essa tentativa de impor a sua cultura a diversas nações é que tem sido o principal causador dos conflitos na configuração em que nós nos encontramos atualmente, certo? Então, vamos falar um pouco agora sobre o conceito de civilização. Bom, a civilização nada mais é do que um conjunto de culturas de uma determinada nação, certo? Veja bem, isso aí não se restringe somente às fronteiras, às delimitações políticas e econômicas, certo? Isso tem muito mais a ver com a cultura, que é absorvida pelo indivíduo, desde o momento em que ele começa a ter o contato com as pessoas e com os elementos que compõem o seu dia a dia. Então, essa cultura ela é passada de geração em geração, certo? E o homem também adquire através da sua experiência, através da sua hierarquia, da sua função social. Ele vai adquirindo essas características, certo? Então, um grupo de pessoas que possuem uma cultura semelhante é que é chamado de civilização, certo? No mundo existem diversas civilizações, ok? Algumas civilizações, né, elas encontram-se em conflitos internos, civis, que muitas vezes precisam sair refugiados dos seus países de origem em busca de melhores condições de vida, certo? Aí surge aquela expressão, né, que a gente não ouve falar muito, mas que é um conceito bastante importante para a geografia, que é a xenofobia, certo? É o repúdio a diferentes formas de civilizações, certo? E a não aceitação de diferentes culturas, certo? Isso seria xenofobia, né? Aí surge outro termo, que é chamado extrema-direita. São pessoas que não aceitam conviver bem com pessoas que pertencem a outras civilizações, certo? Por isso que existe um problema também da migração desses refugiados, né, que vêm muitas vezes de países em que as condições são precárias, em que convivem com bastante guerras e conflitos. E as nações elas têm um pouco de resistência de receber essas pessoas, certo? Então isso surge pela opinião da extrema-direita e pela questão também da xenofobia e um problema também de como receber essas pessoas, né? Porque às vezes a estrutura ela não comporta um contingente tão grande de pessoas. Então existem diversos tipos de civilizações, tá? Tem a civilização ocidental, que é aquela dos países desenvolvidos, mais industrializados, certo? Canadá, Estados Unidos, alguns países da Europa, certo? Aí tem a eslavo-ortodoxa, que é aquela ali que pega mais a parte do leste europeu, né? Após o rompimento no Império Romano da Igreja Católica, que fundou a ocidental e a oriental. Então, essa parte mais oriental, né? Mas que sofre influência de ambos, tanto a influência oriental como ocidental. Então, seria essa aqui, eslavo-ortodoxa. Aí tem a civilização islâmica, né? Que é aquela islâmica muçulmana, baseada nos preceitos de Maomé, cumpre os escritos, né, que estão no Alcorão, servem a Alá,
né? E existem todos os princípios fundamentais relacionados a essa religião, o uso de burca, né? Tem que peregrinar a Meca pelo menos uma vez na vida, fazer as orações, jejuar no Ramadã, etc. Aí temos a civilização hinduísta, que é ali a civilização de castas, né? Ali presente naquela região da Índia, em que existe bastante segregação, certo? E essa dificuldade realmente, essas desigualdades relacionadas à questão das castas, né? É uma religião politeísta, né? Que acredita na existência de vários deuses. Aí tem a civilização oriental, né? Que engloba a China, Iamá, Coreia, né? Só não engloba o Japão, que é uma civilização mais tradicional, baseada nos ensinamentos de Confúcio, de Lao Tse, muito baseada na questão, né, da tradição, né? E temos a civilização africana, né, que é atualmente ali, não engloba o norte da África, que seria muçulmano, mas toda aquela região abaixo do norte, né, seria considerado a civilização africana, que é uma civilização que sofreu bastante influência do catolicismo, protestantismo, enfim. E temos também a latino-americana, que é a nossa, né, que nós conhecemos muito bem, que foi influenciada por alguns países europeus, aí tem a cultura indígena e também algumas interferências da cultura africana, certo? E tem a civilização japonesa, que já é algo mais transcendental, né, baseado na disciplina, né, e bastante tradicional. Bom, gente, com isso eu encerro a aula de hoje, tá bom? Um beijo enorme para vocês e nós vamos ter a oportunidade de voltar a conversar sobre isso, tá bom? No nosso plantão de dúvidas, se restou alguma dúvida, vocês vão poder esclarecer, tá bom? Beijo enorme, até a próxima aula. Tchau!